Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar para você sobre uma coisa que a gente usa muito em inbound marketing chamado materiais ricos. Se liga aí depois da vinheta. Uma das coisas, que a gente mais utiliza em inbound marketing, que eu já comentei aqui bastante para vocês nos episódios, sobre inbound marketing, mas a gente utiliza uma série de conteúdos para nutrir pessoas, Mais ou menos essa é a filosofia do inbound, você ofertar várias coisas para as pessoas no momento da jornada de compra e aí com isso você vai conseguir trazer o usuário de um momento que ele não estava afim ainda de comprar da sua empresa ou deixar um cadastro para um momento onde já está mais propenso a comprar. E parte dessa estratégia é feita através de materiais ricos. Sou rica! Que nada mais são do que formas de conteúdo para esse usuário passar e ter uma transição de um estágio para outro. Então quando a gente fala de estratégias de topo de funil, meio de funil, fundo de funil, a gente está pensando em materiais, normalmente, que vão passar algum conhecimento para o usuário para ele fazer essa transição. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa procura sobre marketing digital, é algo muito geral. Mas se ela procurar, por exemplo, sobre e-book de marketing digital ou blog sobre marketing digital, ele vai cair provavelmente em um dos nossos conteúdos. E aí ela pode, acessando esses conteúdos, se deparar com alguns elementos que a gente chama de materiais ricos, que são e-books, infográficos, webinários, ou webinars, como em inglês também, em português o pessoal traduziu para webinários, podcasts, ou até mesmo vídeo como esse aqui. É uma forma de um material enriquecido, ou seja, é diferenciado, não é só um texto, mas o texto acaba entrando, vamos dizer assim, mas o pessoal chama de materiais ricos esses principais elementos. Vídeo, webinar, e-book, podcast, que querendo ou não é uma tendência muito grande, tem até um post no blog da Mestre, muito legal, que o Felipe Rosa fez, um abraço para o Felipe aí, nosso fiel escudeiro, lobo solitário, Brincadeiras à parte, mas e também a parte infográfica. O que eu quero transmitir aqui para você? Primeiro, parte de e-books. O que é um e-book? Normalmente a gente oferta um e-book como um arquivo PDF, normalmente, tá? Ou uma apresentação, pode ser no Google Drive para a pessoa poder acessar, mas no geral é um e-book, cuja ideia é informar o usuário sobre algum tema. Um exemplo simples que a gente fez, simples não, foi bem trabalhoso, que o Felipe montou muito bem, foi o e-book sobre materiais ricos que você pode baixar. Tem um link aqui, se você não está vendo o link no vídeo, o link está em alguma parte dessa página que você vai encontrar, pode estar nos comentários, pode estar logo abaixo do vídeo, mas você pode baixar o e-book para você conferir mais ou menos a estrutura. A ideia dele é você informar o usuário sobre algum assunto. Então no e-book de materiais ricos a gente falou sobre os tipos de materiais ricos, a introdução, sobre como eles se encaixam na estratégia de inbound, como promover eles, como extrair o melhor e várias ferramentas para produção. E aqui na Mestre a gente produz e-book, quase toda semana tem um e-book novo saindo para clientes. Então o que a gente aprendeu ao longo do tempo? O e-book tem que ser uma informação onde o usuário consiga absorver um começo, um meio e um fim. Não pode deixar loop aberto, como a gente disse, do tipo, eu te explico no próximo e-book. Não dá. Ele é uma parcela, quase um pedaço de um livro, vamos chamar assim, um capítulo de um livro, onde você vai explicar sobre algum determinado assunto. E como que você elabora um e-book? A ideia básica é solucionar um problema ou dar algum tipo de introdução ao assunto para uma pessoa. E normalmente os e-books são utilizados bem em topo de funil. Por quê? Porque você quer converter aquele visitante em um lead, Essa é a grande ideia. Outro material rico que aqui na Mestre, a gente já produziu em larga escala, hoje é com menos frequência, mas nós já produzimos cerca de 400 infográficos, para a gente falar mais ou menos por cima, mas uns 400 infográficos, cujo objetivo era transmitir conhecimento, assim como e-book, mas a gente não fatiava ele em um PDF, a gente colocava em uma imagem. E nos dias de hoje, na estratégia de inbound, ele tem que estar por trás, normalmente ele está por trás de uma captura de e-mail. Então, olha, eu vou te dar esse infográfico que tem certas informações, certos resumos de informações, Normalmente o infográfico é isso, é uma instrução para a pessoa, assim como o e-book, mas a pessoa tem que deixar um nome e e-mail para poder fornecer. Em alguns casos, raros casos, você dá o infográfico direto para a pessoa, nos dias de hoje na estratégia de inbound, mas o ideal é que você transmita também o conhecimento e normalmente a gente usa muita informação estatística, soluciona alguma dor específica da pessoa, de como fazer, normalmente relacionada a um how-to, que a gente tem, ou informações de estatísticas do mercado, para colocar em uma imagem. O ideal é que seja
uma coisa bem criada, bem elaborada, com uma sequência lógica, quase um storytelling ali dentro de uma única imagem. Tá? Não tem um tamanho específico, a gente chegou aqui a trabalhar na Mestre com a ideia de 4 blocos, pelo menos. 4 blocos de informação, mas a gente já chegou a fazer um grande bloco também, um leva a outro. Mas o essencial, a gente fazia 4 blocos, levava mais ou menos um mês para o infográfico ser produzido, desde da ideia dele, a pesquisa de conteúdo, a parte de formatação do design e a aprovação final, a gente demorava mais ou menos 4 meses. Outra coisa que a gente está fazendo bastante, eu já gravei um vídeo também, vários vídeos na verdade, falando sobre vídeos. Então você está morto, né, cansado de saber que o vídeo é uma boa estratégia. Uma das coisas que a gente está fazendo para ter captura, né, de e-mail, e é difícil no vídeo você ter captura de e-mail, né, vamos dizer assim, para ver esse vídeo, você tem 2 linhas. Quando o vídeo você quer trabalhar o branding, né, que é o que a gente está fazendo aqui, eu vou dar esse vídeo de graça sem pedir nenhum e-mail. Mas em alguns casos você pode gravar um vídeo com uma grande sacada, com um grande insight e pedir para que a pessoa te dê o nome e o e-mail dela em troca desse vídeo. Eu tenho, por exemplo, um vídeo sobre 20 técnicas, né, de 20 formas como o conteúdo pode ajudar no seu SEO, que eu exercito isso, e se você quiser saber sobre esse vídeo, você tem que deixar nos comentários, é uma coisa bem secreta aí, tá meio escondida, mas a gente tem esse vídeo onde eu oferto através da troca de um nome e um e-mail, né? Então pode ser uma palestra, pode ser um vídeo que eu gravei de uma sacada, mas a essência é que você solucione também uma dor da pessoa e troque isso por nome e e-mail através de uma landing page. Tem também os podcasts, que querendo ou não, o podcast é uma coisa que é mais branding do que de geração de lead, mas algumas pessoas estão fazendo um podcast VIP, que eu vi aí no mercado, onde somente quem está assinando a lista recebe em primeiro lugar, porque querendo ou não, o iTunes lá, ele demora um pouquinho para atualizar, para te avisar quando realmente saiu o podcast, então você pode avisar em primeiro lugar. É algo que também que a gente está usando no Mestre TV, né, no nosso canal do YouTube, a gente agora está saindo do forno, né, provavelmente nesse momento já tem essa página, mas está saindo do forno uma landing page onde a pessoa vai deixar o nome e e-mail para receber logo de cara, assim que sair um vídeo ela quer receber o e-mail, é a mesma coisa para o podcast, você pode trocar isso por um nome e e-mail para a pessoa receber o quanto antes sair esse podcast, tá? E até mesmo algumas pessoas têm colocado assim, no podcast você chama a pessoa para uma lista VIP, né? Então, olha, eu vou te convidar para o meu grupo no Facebook ou para a minha lista, se inscrever na minha lista de newsletter, que é uma lista VIP, se você estiver ouvindo o podcast. Então, é uma estratégia também, que primeiro é branding, depois conversão de usuários. Por último, o webinar, ou webinário, né, como algumas pessoas falam, é uma estratégia muito boa para você trazer a audiência para uma data específica em troca do nome do e-mail. Então, para ela se cadastrar no webinar, pode ser gratuito o webinar, não precisa pagar, né? Já vi alguns pagos, alguns gratuitos, mas a maioria, 99% é gratuito. Você tem que deixar o nome e e-mail para ser avisado da data e estar inscrito no webinar. Então, é bem simples, bem direto. E no nosso e-book de materiais ricos, que mais uma vez você está vendo nessa página aqui a referência dele, tem ferramentas para todos esses elementos. A edição de vídeos, para edição de infográfico, edição de e-books, a gente também colocou bastante coisa, e ferramentas de transmissão de webinar, porque não existe só o Hangouts do Google, existem ferramentas especializadas sobre o webinar. Então vai lá, baixa o nosso e-book sobre materiais ricos, que eu tenho certeza que você vai gostar de todas as recomendações de ferramentas. E uma coisa que eu queria falar é que depois que você tem todo esse material rico, você precisa fazer algo com ele. E a minha proposta é, como esse vídeo já está ficando meio longo, no próximo vídeo você vai ver, na próxima vez que eu liberar um vídeo, né, como esse aqui, vai ser a explicação de como você coloca uma estratégia de aquisição de tráfego para esses materiais ricos receberem vários leads. Tem um vídeo que eu gravei aqui, já está disponível aqui no YouTube, sobre marketing de conteúdo. Então vai lá, vê esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai agregar muito para você ter as ideias e as sacadas sobre os materiais ricos através do vídeo que está aqui do lado. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse novo vídeo aqui no YouTube, dá um joinha aí pra gente, deixa nos comentários. Se você já fez algum material rico, deixa nos comentários. Se você tem alguma outra espécie de material rico que eu não falei aqui no vídeo, também deixa nos comentários. Vai ser um prazer ouvir você. Esse foi mais um episódio do Mestre TV. Eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê no próximo episódio, onde eu vou falar sobre estratégias de aquisição de tráfego para os materiais ricos. A gente se vê lá.